mais poderoso que o nome de Jesus, no qual um dia todo joelho vai dobrar-se e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Deus seja com todos nós, Deus seja com esta igreja, Deus seja com todos nós, que estejamos orando pela nossa amada Zinda, que Deus seja com ela ali nesse momento, e sejam bem-vindos a todos sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui convosco novamente, e Deus conosco, obrigado pelas vossas orações pela nossa irmã Filomena, apesar das dores, ela está aqui junto conosco, mas continuará orar por ela, pela situação dela, que ainda continua ainda com problema, mas Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, que Deus continue a ser com ela, e seja com todos nós, sejam todos bem-vindos, alegria tê-los aqui. Meus amados, no próximo domingo nós também temos o nosso culto de missões, que estará o nosso querido pastor Rui Sabino, pastor da Igreja Batista de Queluz. Além de ser pastor da Igreja de Queluz, ele é também o presidente da Convenção Batista Portuguesa. Então não falta, temos domingo um culto mesmo abençoado, um culto completo, não falta no próximo domingo, para que tenhamos aqui realmente um culto abençoado pelo Senhor, um culto voltado realmente, um culto missionário para a glória do nome do Senhor. Na próxima quinta-feira eu não estarei, mas estará na direção nossa irmã Ana Eli. No culto eu estarei na Assembleia da Ordem dos Pastores, como sabe, faço parte da direção. Então, ore também por esse departamento da Ordem dos Pastores Batista Portuguesa, meus filhos. Isso é uma missão árdua, nos manter fiéis à palavra do Senhor, ali no contexto de sermos outros pastores que estão a chegar, que querem fazer parte da ordem, mas que não estão em ordem, então não podem fazer parte da ordem. E tem sido complicado, meus filhos. Então, ore por nós, pela direção da ordem. Eu sou eu, o pastor José Lopes, o pastor Heitor, nesse sentido de mantermos a ordem em ordem para a honra e glória do nome do Senhor. Meus amados, ainda temos revista na nossa escola dominical. Aqueles que não têm, uns aos outros, investir 5 euros. Leitura abençoada. Ainda temos ali, creio que são 4 ou 5 revistas. Invista na leitura da nossa escola bíblica dominical. Nesse sentido, é o maior investimento que possais fazer em adquirir elementos, estudos, no qual possam fazê-los crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Meu grupo louvor. Terça-feira eu culto nas casas e na casa do pastor Cristano, e vamos ter um culto também em casas uma vez por mês em inglês, e vai ser na casa da irmã mesmo. Pastor, está nos anúncios, está no vídeo dos anúncios. Hoje nós temos o vídeo dos anúncios, está no grupo da igreja? Não, está com uma está aqui? Então passa lá. Obrigado. Estejamos enquanto isso no grupo louvor. Vai começar agora. Bom dia, irmãos e irmãs. A partir dessa semana teremos 2 cultos nos lares, sendo um em português e outro em inglês. Nessa próxima terça-feira, o culto em português será realizado na casa do pastor Pestana, enquanto o culto em inglês será realizado na casa dos nossos irmãos William e Mika. Now in English, good morning, brothers and sisters. Starting this week, we will have 2 home services, one in Portuguese and another in English. This coming Tuesday, the Portuguese service will be held at Pastor Pestana's house, and the English service will take place at brothers William and his wife Mika's house. See you there. Irmãos, no dia 13 de setembro vamos ter uma missões. A participação do pastor Rui Sabino. Vamos falar sobre Tanzânia, o que está acontecendo lá com os missionários em Tanzânia. O pastor Paulo Brito, o Michel, eles têm algo para nos anunciar das coisas que estão acontecendo lá. Conto com vocês no dia 13 de setembro. Olá, queridos irmãos, estou passando para convidar vocês para o nosso estudo bíblico dos adultos. Nesse estudo bíblico dos adultos, estamos a acabar de estudar essa revista e que
queria que vocês viessem todo domingo. Queremos convidar os jovens para estar. Começa às 10 da manhã e vamos começar o conteúdo do livro de Amós. Todo domingo às 10 da manhã tem a Escola Bíblica das Crianças. Venha com a gente aprender sobre o livro de Gênesis. Nossos irmãos, queria aqui reforçar o nosso convite para que os irmãos venham no culto de quinta-feira, às 19 horas na igreja, o nosso culto de oração e estudo bíblico. Quero deixar aqui para vocês uma passagem em Efésios que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Obrigado, Chico. Obrigado. Meus amados, não é por falta de informação que os irmãos não vêm. Ontem tivemos o nosso café com Deus, às 8h30, tá vendo? E tivemos pouca cooperação. Meus queridos, às quintas-feiras, às terças-feiras, reclamo com o pastor que não há atividades, não há oração. Pode ninguém lembrar? Ninguém coopera? Invista tempos em cooperar nos trabalhos do Senhor, na obra do Senhor. Nunca é e nunca será em vão o tempo que vós gastais na cooperação na obra do Senhor. Estamos a terminar o livro de Efésios, estudo maravilhoso. A nossa revista está a acabar, já temos novas. Invistam no crescimento espiritual. O tempo está a passar, Jesus está a voltar, e haverá tempos no qual terão conselhos ouvidos em busca da palavra de Deus e não a terão. Invista o vosso tempo em buscar o Senhor, em estar na presença do Senhor, em estar em comunhão com o Senhor. Que Deus seja com todos nós. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de nosso Deus nos diz assim. Vamos ficar de pé aqueles que assim quiserem. Salmo 103, 1, 5, 20, 22. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas obras e obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize minha alma, Senhor. E digna ao Senhor de todo louvor e toda adoração. Esta razão é que estamos, louvamos ao Senhor com esse canto. Bem, digno é o Senhor.
Soberano em tudo e sobre todos. Podemos cantar: em ti confiarei, em ti confiarei. Vamos louvamos a Deus, vamos consagrar o nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor, nosso Deus, nesta manhã. Nosso irmão Paulo, faça para nós a recolha para nós, enquanto oramos ao Senhor. Em Cristo só confiarei. Tempestade
Nada nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É nessa confiança que vivemos a cada dia e possamos avançar a cada dia confiando que Deus é por nós. Quem será contra nós? Nosso irmão Paulo, agradeço as ofertas ao Sade e também interceda pela nossa amada Zinda neste momento no qual ainda já está. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos reunidos no Teu nome, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, que em símbolo de pertença trouxe os seus dízimos e aqueles que de coração ofertaram para a Tua casa. Te apresento também aqueles que por um motivo qualquer não puderam ofertar e te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoe e consagramos esses dízimos, essas ofertas, ó Pai, à Tua casa. Te apresento também essa irmã que eu não percebi o nome, mas o Senhor sabe do que se trata, que venha abençoar, que venha trazer a Tua boa mão sobre essa vida e abençoe, Pai, o decorrer desse culto com a Tua presença e com o Teu Espírito em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, Pastor. Poder sentar. João, capítulo 20, vamos falar sobre um pouquinho nessa manhã, de arte e celebração da ceia do Senhor, sobre milagres. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Na minha versão diz assim a palavra de Deus. O objetivo no qual João escreveu esta carta e as demais é toda a palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos
neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, milagres, maravilhas, prodígios que não estão registrados por escrito na Bíblia. Estes no qual aqui estão registrados, porém, foram registrados com propósito, para que ao lermos, creiamos, possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, em Jesus, tenhamos a vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, meus filhos. Espírito Santo de Deus, que nos dê a compreensão da tua palavra, Deus, que abra nossas mentes e nossos corações. E seja comigo, Deus, com este teu servo, que humildemente possamos falar aquilo que tu tens para nós nesta igreja. E estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar para nós nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados, para entendermos a vida e a missão de Jesus Cristo a esse mundo, mais completamente, tudo que precisamos fazer é lermos a Bíblia, é meditarmos na sua palavra, é crermos na sua palavra, é confiarmos na sua palavra. Sem estudar a sua palavra, sem meditar nela, sob orientação e direção do Espírito Santo, não teremos conhecimento pleno do poder, da autoridade e do amor de Jesus. Nós só conhecemos os outros quando temos mais proximidades, um relacionamento mais próximo. E assim é para com Jesus Cristo. Sem oração e sem estudo da tua palavra, sob orientação e direção do Espírito Santo, não teremos compreensão completa da plenitude, da grandeza, da profundidade do amor de Cristo para nós. João, meus queridos, dá-nos esse testemunho de que Deus, lá em 1 João, na sua carta, 1 João capítulo 5, 11, 12, que diz que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Só por meio de Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Por mais que queira o homem introduzir outros caminhos, outros meios, induzir as pessoas aos erros, só por Jesus é que nós somos salvos. A nossa salvação, a salvação da nossa alma, não pode jamais ser encontrada a parte da fé em Jesus Cristo. Creia nisso, confie nisso e batalhe por isso. Meus amados, o que são milagres na Bíblia? João, existem muitos milagres que foram feitos, muitos sinais, maravilhas, muitos prodígios foram feitos também, mas nem todos foram registrados. Uma breve definição: a Bíblia descreve os milagres de Jesus como atos sobrenaturais, atos poderosos, sinais e prodígios que revelam sua divindade e que Ele é o Messias, o Filho de Deus, no qual desde o princípio de Gênesis Deus prometeu à humanidade um meio de retornar o relacionamento entre o homem e Deus. O meio e também os milagres autenticam sua mensagem sobre o reino de Deus e demonstram o seu poder sobre doenças, sobre morte, sobre os demônios, sobre os elementos da natureza, sobre tudo, porque Ele é sobre tudo, está em todos e nada está longe ou foge de sua autoridade, do seu domínio, do seu poder.
Se observarmos atentamente na palavra de Deus, veremos que cada milagre realizado por Jesus tinha um propósito de levar as pessoas à fé, a glorificar o Pai e anunciar o reino. Isso não acontecia por mero acaso, não por um modo de exibição, mas sempre de forma que o Pai fosse glorificado no seu ato naquele momento. E algumas, queridos, lições para nós que podemos tirar, aprender com os milagres realizados por Jesus durante seu ministério na terra. O primeiro é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor que está sobre tudo e sobre todos, meus queridos. Como é que João começa o seu evangelho? 1 João? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito, o que diz a palavra de Deus? É assim que diz. 1 João, capítulo 1, versículo 1, 3, pode acompanhar, pode dizer que o pastor pode ler. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio, ele está sobre tudo e sobre todos, meus queridos. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é o Senhor soberano. Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo, sobre a natureza. Se nós lermos Marcos, capítulo 4, 39 e 41, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus acalmava a tempestade, e ele, despertando, estava no barco com seus discípulos, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou. E disse grande bonança, grande calma. Então ele disse: por que sois assim tão tímidos, de pouca fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, seus discípulos, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. À tarde, Marcos capítulo 1, 31, 34, à tarde, ao cair, isso sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes, em toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus tinha autoridade sobre todos, até sobre a morte. Quanto dia Lázaro estava morto? 4. Está em João, capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai as cordas. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, Salvador, que tem autoridade sobre demônios, sobre a morte, sobre doenças, sobre enfermidades, sobre as calamidades. E apesar, meus queridos, da sua autoridade, do seu poder, sendo Deus encarnado, soberano, sobre tudo, sobre todos, Ele continua a se importar com as nossas aflições, com as nossas necessidades. Nós vimos todo o ministério de Jesus aqui na terra, como Ele se afligia, como Ele sofria com o sofrimento espiritual das pessoas, no qual Ele condenava aquelas autoridades espirituais que tinham o dever de ensinar a palavra, que tinham o dever de conduzir o seu rebanho à verdade, mas o que eles faziam era completamente o contrário. Jesus Cristo, Filho de Deus, se importa profundamente com o sofrimento humano. Cada milagre realizado por Jesus, meus queridos,
Cada resposta ao clamor de fé, ao clamor do pedido de socorro, ao clamor do pedido de ajuda, que era a Ele enviado por meio da oração, da súplica, do clamor, mostra que Jesus agia, Jesus cumpria, Jesus ouvia, Jesus atendia às suas orações e Ele continua a atender às nossas orações, dos nossos clamores. Aleluia. Nós vemos, queridos, na multiplicação dos peixes e dos pães, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, isso está em Mateus capítulo 14, 13, 14, para um lugar no deserto à parte também. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra, desembarcando, viu Jesus, uma grande multidão. Compadeceu-se delas Jesus e curou muitos enfermos. Se nós lermos mais à frente, nesta passagem de Marcos, nós veremos que Jesus fala: compadeceu-se delas, que parecia uma multidão sem pastor, sem orientação, sem direção. Jesus compadecia-se do sofrimento das pessoas. E Jesus continua a compadecer-se do sofrimento da humanidade. Principalmente do sofrimento espiritual. De andarem a ser enganados. Ou aqueles que não querem aceitar o maravilhoso convite de Jesus. E continua em corações endurecidos. Nós vemos Jesus entrar sobre Jerusalém, quando ele chega a Jerusalém, na sua última semana, Mateus 23, 37, 39, e o lamento de Jesus sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, o povo escolhido, mas que desde o princípio a rejeitar Jesus como Senhor, como Messias. E Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Quando ele retornar em glória, majestade e poder. Bendito o que vem em nome do Senhor. Meus amados, mas qual o maior milagre? O mais importante milagre realizado por Jesus? Cada milagre realizado por Jesus vai além da manifestação do seu poder, da sua autoridade. Elas apontam para verdades eternas sobre quem Jesus é e sobre o propósito da sua vinda a este mundo. Mais do que curas, mais do que libertação, mais do que restauração, mais do que provimentos, mais do que acalmar tempestades, alimentar multidões. O mais importante milagre pelo qual Jesus veio a este mundo realizar foi salvar almas, transformar vidas, restaurar relacionamentos, curar vidas que estavam mortas espiritualmente, sem um relacionamento íntimo com Deus. Este foi um milagre no qual Jesus veio a este mundo e está vivo e reina para todo sempre, curar o homem da morte espiritual. Amém. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é Jesus. A salvação de Zaqueu, no capítulo de Lucas 19, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus se compadecia e se compadece das almas que estão a caminhar para o inferno. Meus amados, ao refletirmos na palavra de Deus
sobre alguns dos muitos milagres registrados na palavra de Deus, somos desafiados a olhar além do extraordinário e reconhecer o chamado à fé, à conversão e à esperança. Cada milagre nos convida a crer, a confiar e a saber esperar no amor, na misericórdia, na compaixão do nosso Senhor. E Jesus, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para todos sempre. Não sei, meus amados irmãos, meu amigo, meu irmão, qual é o milagre que estás a precisar que Jesus realize na sua vida hoje, agora? Não sei, mas Ele sabe. Ele conhece plenamente o nosso interior. Mais do que nós próprios conhecemos, nós, amigos, Jesus nos conhece profundamente. E Ele conhece cada um de nós que estão nessa vida. Ele sabe do que necessitamos. Ele sabe do que está nos afligindo. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe da libertação, da cura, da restauração, no qual estás a precisar. Mas Ele só fará se o buscares de todo o teu coração. Coloque sua causa, coloque sua necessidade, coloque seu problema, coloque sua luta diante do Senhor. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta, seja qual for o milagre no qual estás a precisar, creia que Jesus tem o poder de realizar. Seja ele de que natureza for, Jesus tem o poder de restaurar. Jesus tem o poder de curar. Jesus tem o poder de libertar, de sarar feridas, relacionamentos. Jesus tem o poder de realmente, que não pode, ele deseja, é salvar a sua alma. Zaqueu não perdeu tempo. Não deixou para amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não sabemos o tempo da manhã. Meus amados, ali no hospital, com a minha esposa, no domingo, no sábado, passei praticamente o dia todo. E nós vemos as aflições das pessoas, a luta das pessoas. Nós não somos nada. De uma hora para outra, nós vamos embora. Estamos preparados para encontrarmos com Jesus. Meu amado, que hoje possamos ouvir esse maravilhoso convite de Jesus. Está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, tomai e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se nós formos Isaías, o convite da graça do Senhor, Isaías capítulo 1, 18 e 20, diz assim: vinde, pois, e avancemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra, mas se recusados e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Que Deus possa ouvir os nossos clamores. Busco com fé. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de restauração. Eu preciso de principalmente, de te conhecer mais, de me entregar mais a ti. Eu preciso de amar mais o meu próximo, a ti, ao meu próximo. Eu preciso mais me comprometer mais contigo. Eu preciso de mais dedicar mais tempo a ti. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Abre o seu coração. Se hoje ouvis a minha voz e abris a porta, entrarei na sua casa, serei contigo e ele comigo. Deixe Jesus entrar no seu lar. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe ele ser o Senhor da sua vida, o Senhor das suas lutas, o Senhor das suas batalhas. Que o Senhor nos ajude a sermos servos obedientes e fiéis a Ele. Amém? Amém. Meus queridos diáconos, nosso irmão cristão, nosso irmão José Garcia, meu grupo louvor aqui à frente, estaremos a celebrar a ceia do Senhor, esse ato no qual nos celebramos, no qual o Senhor nos dá essa certeza da sua vida, de que Ele vivo está e que reina para todos sempre. Paulo, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no qual é a orientação para a igreja e para todos nós. Primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios 11, capítulo 23, a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. São dois memoriais que o Senhor deixou para nós, que é a celebração da ceia e o batismo. É um ato que celebramos também, no qual o Senhor nos alerta para que todas as vezes que o celebramos, possamos proclamar a sua morte, mas também a sua ressurreição, e de que Ele vivo está, e de que há de retornar um dia para buscar a sua igreja. É um ato de reflexão, não é um ato de brincadeira, nem um ato de rotina, nem um ato de um ritual, mas sim um ato no qual tomamos elementos. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, no qual não tomamos o sangue de Cristo, não bebemos o sangue de Cristo, nem comemos o corpo de Cristo. É um ato memorial, que nos traz a lembrança, a morte e o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, como nossa lição desta manhã, nosso irmão aqui falou. Nós lemos muitas vezes a palavra de Deus, mas não refletimos talvez tão profundamente na grandeza do amor de Jesus por mim, por ti naquela cruz. Alguém já espetou aqui com uma roseira? Espinho de roseira? Espinho da silva? Só uma picadinha. Outro dói, né? Alguém já pisou no prego? Como dói, né? Como dói. Reflita. O nosso Senhor Jesus, a sangue frio, sendo transpassado por aqueles pregos. Ele era verdadeiramente homem, humano. Glória a Deus. Aquela posição na cruz era dolorosa, meus queridos irmãos. Aquilo esmagava, aquilo era uma dor terrível, no qual esteve ali, horas e horas, por amor de mim, por amor a mim, por amor. E às vezes brincamos com tão grande amor.
glorificamos pelo preço que Ele pagou por mim. E é nesse momento de ato que Ele faz, que Ele nos traz essa lembrança. Porque todas as vezes que cometes e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Foi pago um alto preço para que tenhamos vida e vida em abundância. Que possamos servir ao Senhor com tudo que é em nós, com toda a força, com todo o nosso ser, não pela metade, não pela metade do nosso tempo, metade do nosso dom, metade do nosso talento, tudo, todo o nosso ser, seja para a honra e glória do nome do Senhor nas mãos. Que essa igreja possa ser uma igreja unida, uma igreja firme, uma igreja que possa perseverar na fé, na palavra de Deus, no amor a Deus e ao próximo. Uma igreja que nos preocupamos uns com os outros, estejamos firmados, meus queridos, num único propósito, ganhar almas para Cristo, povoar o céu, que deixe povoar o inferno. Que esta cidade, nossos vizinhos, nossos familiares possam saber que Jesus Cristo é a razão do nosso viver e que Ele é a única esperança para este mundo. Amém. Que nossos colegas de trabalho, nossos colegas das escolas, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos possam conhecer Jesus através do nosso amor, da nossa dedicação a Ele, meus queridos. Que eles possam ver a alegria na qual nós temos, a esperança na qual nós temos, porque temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a certeza, nem a morte, nem a profetidade, nem a potestade, nem os principados, nem qualquer autoridade, nem qualquer outro poder nos poderá ou nos pode afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos pode afastar desse grande amor. Amém. Que o Senhor nos ajude a permanecermos filhos fiéis ao nosso Senhor. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orarmos ao Senhor. E clame Ele, coloque diante a sua causa, o milagre que nós vamos a precisar nesta manhã. Confie que Jesus tem o poder para realizar esse milagre na sua vida. Uma manifestação. Você leva a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta manhã, Senhor, podemos estar aqui na tua casa, Senhor, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, obrigado por tudo que tens feito com cada um de nós e que ainda vais fazer tão bem, Senhor. Ó Senhor, obrigado também por cada irmão que está aqui na tua presença, Senhor, na tua casa, Senhor. Ó Senhor, tu também sabes e conheces quanto vai nos corações de cada um, Senhor. Ó Senhor, mas se alguma coisa não está a impedir, Senhor, o teu amor, a tua colaboração, Senhor, ó Senhor, limpa e tira, Senhor, para que possamos tomar este símbolo, Senhor, ó Senhor, como tu queres, Senhor, amado, obrigado por todas as coisas, Senhor, obrigado por tudo também, a minha sogra, Senhor, tu sabes onde ela se encontra também, neste momento, Senhor, ó Senhor, mas que sejas tu a cuidar dela, tu sabes e conheces todas as coisas também, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo, peço e agradeço. Amém. Vamos colocar de pé, meus amados. Tomar para participar da ceia, os membros desta igreja ou de outra igreja da mesma fé em ordem, que estejam em comunhão com o Senhor. Então vamos louvar o Senhor por esse canto. Ó teu servo, eu amei. Mas nas glórias de seu e seus
Tendo dado graça, partiu disso. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Foi pelos nossos pecados. Era nós que devíamos estar naquela cruz. Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Em memória dele, tomamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, do nosso Messias, aquele que derramou o seu sangue precioso para nos dar vida e vida abundante. Em memória dele, tomamos o cálice. Obrigado, bom Deus, por tão grande amor revelado ali na cruz do Calvário, pela morte de seu Filho, o Filho unigênito, para que por meio da tua morte, Deus, e da ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele vivo está a reinar para todo sempre, e por meio da nossa fé nele, nós podemos ter paz com Deus, sermos justificados, sermos redimidos, e sermos adotados na família de Deus como filhos de Deus. Obrigado, Deus, por tua grande bênção a nós concedida. Obrigado por tão grande amor. Que seja com aqueles que ainda não têm, ó Deus, esse relacionamento íntimo para contigo, ó Deus. Aqueles que ainda não têm, ó Deus, essa convicção da sua vida, ó Deus, após morte, Pai. Que hoje, Deus, seja o dia de remissão, o dia de redenção, o dia, Deus, de aceitar como Senhor Salvador da sua vida, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão a ser enganados, ó Deus, pela falsa pregação do Evangelho, Pai. Tem misericórdia deles, que aqueles que andam com corações endurecidos, ó Pai. Ó Senhor Deus, que nos dê ousadia, para cada dia mais proclamarmos que só Jesus Cristo é a esperança para este mundo. Seja cada membro aqui presente, ó Deus, e com todos aqueles que nos estão, ó Pai, que nós estamos aduzindo, ó Pai,
Aqueles que nessa manhã clamaram pelo milagre nas suas vidas, ó Deus, seja de que natureza for, Tu tem o poder sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Na grandeza do Teu amor e da Tua misericórdia, Deus, ouve o clamor do Teu povo, Pai. E que nós sejamos agradecidos a Ti e reconhecidos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Abençoa esta igreja e abençoa todo o Teu povo espalhado na face da terra, Deus. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Não fosse o sangue do meu Senhor, não fosse o sangue do meu Senhor, minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue do Senhor. Minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue do Senhor. Não fosse o sangue do meu Senhor, não fosse o sangue do meu Senhor, minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue do Senhor. Minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã deste dia, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te damos graças, Pai Santo, e nós te agradecemos tudo o que tens feito pelas nossas vidas, Pai. E te peço pela minha esposa, nesta manhã, Pai de Cristo. Mas eu que a minha esposa, a falta dela me faz. Ai, compaixão e misericórdia da tua igreja, Pai de Cristo, Pai de Santo. E fica conosco, Pai, neste dia e nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Isabel, só um minutinho. Então, os aniversariantes, hoje temos aqui dois irmãos. A Maria Clara, faz favor de subir, e o João, faz favor. Qual João? O João. Bem-vindo aos 30. Mais ou menos assim, Essa não chama. Está longe. está bom, está bom. Vamos cantar parabéns, parabéns. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo seja com essa igreja, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Bem mais que tudo, bem mais que tudo, é o nosso povo. Terminando o nosso culto desta manhã.
nós, através de nossas vidas, através da nossa obediência à sua palavra. Uma semana abençoada para Jesus, com Jesus e para Jesus. Amém.